Queridos, capítulo 4 de Apocalipse, nós temos aí 31 minutos para desespero de algumas pessoas, né? Mulheres não, pessoas. E capítulo 4, bom, até o capítulo 3, então nessa abordagem que eu estou trazendo para vocês, considera que até o capítulo 3 é a era representada, a era da igreja, tá bom? Na aula próxima, se der tudo certinho, eu vou falar sobre, inclusive a página 328, sobre o dispensacionalismo, que é outra forma de abordar o Apocalipse. O que é o dispensacionalismo? Já adiantando um pouco, depois a gente entra aqui na leitura, preste atenção. O dispensacionalismo vai falar a respeito de que Deus tratou com a humanidade em épocas diferentes, de maneiras diferentes, né? Então vai dividir aí em 7, 8 dispensações. Por exemplo, antes do pecado, a época da inocência, a dispensação da inocência. Depois do pecado, a dispensação da consciência. Aí os patriarcas, né? A dispensação patriarcal, a lei, a graça, a tribulação, o milênio. Então são épocas onde Deus vai tratando com a humanidade de forma diferente, tá bom? O dispensacionalismo, a gente vai tratar isso aí talvez na próxima aula. Então a época da igreja seria, na ótica desses dispensacionalistas, a época onde Deus agia de uma forma mais enfática através do Evangelho, por meio do Espírito Santo, é chamado de a época da graça. Então seria a dispensação da graça. A dispensação da graça iria então até onde a igreja estaria na terra. Após o arrebatamento, né, iniciaria então os 7 anos da grande tribulação. Nós vamos estudar essa questão dos 7 anos da grande tribulação, vamos estudar Daniel capítulo 9, Mateus capítulo 24, junto com Apocalipse capítulo 6. Pelo que eu estou vendo, talvez não vai dar tempo de eu iniciar isso hoje, mas a gente vai estudar então todos esses pormenores. Eu pretendo daqui para frente comentar praticamente todos os versículos do livro de Apocalipse, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, praticamente todos os versículos. Eu vou tentar comentar com vocês aí, lógico, de uma forma mais superficial, né, irmão? Porque aí não tem como, é muita profundidade para a gente tratar aí, que seja 10, 12 semanas, não sei. Mas a questão então até o capítulo 3 é a era da igreja, é o momento que nós estamos vivendo. E aí a igreja é arrebatada, né? A partir do capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim, ó: depois destas coisas. Que coisas são essas? Depois de que coisas? Dessa que eu estou falando, depois da era da igreja. Então, depois dessas coisas, esse depois equivale depois da era da igreja, na visão dispensacionalista e nessa visão que eu estou trazendo aqui, triunfalista, ó, futurista, tá? Então, depois dessas coisas, vamos lembrar que João está tendo uma visão aqui, não é? Não é isso, amor? Então, Deus está mostrando para João tudo aquilo que estava acontecendo. Na ótica de Deus, Deus estava enxergando tudo isso. Deus está enxergando tudo isso. Eu acho que não tem problema para os irmãos que já ouviram de mim dizendo que Deus ele não conhece passado nem futuro. Ele habita no eterno presente. Então, o que João estava vendo aqui, ou que João mostrou o que Deus mostrou para João, se nós fôssemos arrebatados agora, Deus poderia nos mostrar a mesma coisa, porque Ele está vendo a mesma coisa. Dá para entender isso, amados? Então, o que estava acontecendo aqui? O que está acontecendo hoje? Porque a ótica é da eternidade, e lá não tem passado nem futuro. Deus estava mostrando aquilo que inclusive já tinha acontecido na ótica dele, porque na visão de Deus as coisas sempre estão no presente, ou quando não no passado, jamais no futuro. Entende, irmão? Por exemplo, ele diz assim, ó: tenho dado na tua mão, o Josué capítulo 6, tenho dado na tua mão Jericó. Tinha acontecido? Não, mas na ótica de Deus já tinha, não é? O cordeiro, que inclusive aqui Apocalipse, no capítulo acho que é 13, verso 8, vai dizer que o cordeiro já tinha sido oferecido desde a fundação do mundo. Olha só, então na ótica de Deus já é um passado, e Ele habita no eterno presente, e Ele já estava mostrando tudo isso. Então era uma visão, por ser visão abstrata, lógico, não é nada concreto.
no sentido concreto mesmo, né? É abstrato, porém não é ilusório nem fantasioso. O que João viu aqui é a realidade da história no final da humanidade. Ou seja, o que Deus vai mostrar para João é exatamente o que vai acontecer. Não exatamente, absolutamente, mas tudo o que ele mostrou é o que vai acontecer. Por que eu disse não exatamente, não absolutamente? Porque o próprio capítulo 10, nós vamos chegar lá, do Apocalipse, vai mostrar que Deus mostrou para João, que ele ouviu, melhor dizendo, de João, alguns acontecimentos que iriam ter, e João foi escrever, e Deus disse: não, escreve não. Então há coisas que Deus mostrou para João que vão acontecer e não está escrito no Apocalipse. Ó, só ele teve o privilégio. A semelhança de Paulo, lá no capítulo de número 12 do 2ª carta aos Coríntios, que ele foi arrebatado ao céu, a semelhança de João. Então o que é esse arrebatamento, irmão? É Deus pegando a consciência, o sentido, o espírito de João e levando até o céu. Isso não é maravilhoso, não é para Deus? É um negócio meio estranho, parece meio espírita, né? Não é, irmão? Onde o espírito sai do corpo, mas de fato foi isso literalmente que aconteceu. A semelhança de Paulo e a semelhança de João. Então os dois foram levados até a habitação de Deus, que a Bíblia chama de terceiro céu. E para Paulo foi mostrado coisas que ele disse que são coisas indescritíveis, que não é permitido ao homem dizer. Então, como Paulo viu coisas e não relatou, João também viu coisas e Deus disse: não relata, capítulo 10. Mas as que ele viu e Deus autorizou, aliás, foi o próprio Deus que ordenou. As coisas que está vendo, as que são, as que hão de ser, as que vão acontecer, escreve num livro. E ele escreveu o Apocalipse. Então aqui ele é levado... Daniel? Algumas coisas sim. Ele viu o anticristo, ele teve algumas visões, inclusive, só que no caso de Daniel, Ananias, Deus disse: sela, não fale, isso aqui vai acontecer muito depois. E ao contrário de João, ele disse as coisas que brevemente vão acontecer. Então lá em Daniel estava distante, aqui na ótica de Deus já não está mais distante. Fala, André, mas calma aí, Daniel só tem 700 anos, não, 700 não, só tem 500 anos antes de João, 500 e pouco, né? Talvez 600, sei lá, antes. Mas só que aqui havia já acontecido o sacrifício de Cristo. As coisas aqui então são aceleradas. O sacrifício de Cristo é onde tudo já estava feito, não precisava ser mais feito nada. Então a igreja poderia ser arrebatada logo após ali os primeiros anos da morte e ascensão de Cristo? Sim, sim. Só que Deus, ele aprove, agradou a eles estender isso, inclusive nos alcançar. Se nós nem a gente nem ia existir, não é? Agora sim, pode ser a qualquer momento? Pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, irmãos, esse arrebatamento da igreja? Pode ser hoje. Pode ser antes que a aula acabe? Pode ser antes que a aula acabe. Pode ser quando eu for dormir? Pode ser quando eu for dormir, Deus vinha arrebatar, levar a sua igreja. Pode ser no meio da madrugada? Pode ser no meio da madrugada. Quando eu acordar, assim, ao longo do dia, sim. A Bíblia vai falando isso. Pode ser na quarta vigília, ao cantar do galo, de manhã à tarde, 2 estão trabalhando, 2 estão numa cama. Pode ser em qualquer momento. Então esse arrebatamento, esse raptus, né? Essa busca do Espírito Santo com violência e subitamente na igreja, pode ser a qualquer momento? Sim, exatamente, é assim que a Bíblia mostra. Pode ser antes que eu acabe a aula, sem sensacionalismo nenhum. A igreja em si, ela fala tanto sobre o arrebatamento, mas Jesus está voltando para muita gente hoje. Tem a questão pessoal, né? Mas a gente está falando do arrebatamento coletivo, né? Sim, mas aí entra naquele tópico que você falou das bem-aventuranças, né? Isso. Os que morrem no Senhor. Os que morrem agora no Senhor descansam, né? Das suas obras. Não quer dizer que todo mundo que está dentro da igreja seja salvo, mas a gente deveria ter essa preocupação. Claro. Fechar o olho, porque no nosso, a gente não sabe no momento que a gente vai embora, quantos anos, se é novo, se é velho, se é adolescente. Uma das bem-aventuradas, você lembrou, Ângela? Uma das bem-aventuranças, inclusive, é justamente isso, para vigiar, né? Vigiar, porque não sabe a que hora isso vai acontecer. Então, no âmbito individual, isso já está acontecendo com um monte de gente, conosco também. Então, na verdade, assim, tem essa iminência da vinda de Cristo. Na questão pessoal, que ninguém garante o dia de amanhã, quem garante que vai sair daqui e chegar em casa vivo, irmão, ainda mais na região que a gente vive, tão violenta. Ninguém sabe.
Quem é que sabe que vai acordar amanhã vivo ou acorda morto? Pensou em acordar morto? Então quem é que sabe? É sério, né? Então você está bem hoje, com saúde hoje, daqui a pouco você morre do nada, dá um infarto, um vaso capilar rompe na cabeça e é um negócio, morre subitamente, bala perdida, sei lá, tantas possibilidades, a vida é tão frágil. E aí a questão é essa. Então assim, há uma realidade do arrebatamento da igreja coletivo, e como a Ângela disse, para nos alertar, individual, né? Cada um de nós é chamado individualmente aí. Eu espero ir na coletividade. A questão é, meus amados, então quando Deus arrebata João em sentido, verso de número 1: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, depois da era da igreja, né? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então, o João viu Deus como um governante soberano assentado no trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Jaspe simboliza santidade. Já vamos trabalhando aqui o significado dos símbolos, tá? Das figuras que aparecem. Então, jaspe, santidade, né? E de sardônica, essa pedra representava a retidão. E arco celeste, ou seja, o arco-íris, significava a esperança. Lembra lá do dilúvio de Noé, né? Ontem eu falei errado, falei acho que Moisés, alguma coisa assim, corrigi. Lá de Noé, o arco-íris, que é a esperança. Então viu um arco celeste lá, estava ao redor do trono, era semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Olha só, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a sua cabeça coroas de ouro. Esses 24 anciãos, em redor do trono de Deus, representam 12, a nação de Israel, os 12 patriarcas, 12 tribos, e os outros 12 representam a totalidade dos gentios ou da igreja, através dos 12 apóstolos, tá bom? Então, olha a cena que ele viu, esses 24 anciãos com coroas na cabeça, e do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo. Percebam quantas vezes aqui no Apocalipse vai aparecer o número 7, quer dizer, a gente viu lá desde o capítulo 1, né? 7 estrelas, 7 castiçais, 7 igrejas, agora mais 7. Então 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Isso, as quais, ou seja, as lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus, no sentido de 7 virtudes do Espírito de Deus. Não são 7 Espíritos de Deus, 7 atribuições, 7 virtudes, 7 qualidades do Espírito de Deus, ou seja, a totalidade, tá? Não são 7 Espíritos. E havia diante do trono um como mar de vidro. Esse mar de vidro representa nações, multidões. Mar na Bíblia, principalmente Apocalipse, representa nações, o mar agitado, as nações no final dos tempos convulsionando, agitada, perturbada, em guerra, sem paz, mar agitado. A besta que sobe do mar, que é quem? Aquele líder, o anticristo que surge de nações. A besta que sobe da terra, a terra representa a própria terra de Israel. Então, o falso profeta vem de Israel, o anticristo vem das nações. Então, mar, né? Simboliza, então, esse mar de vidro foi visto lá, ou seja, essa multidão de pessoas, as salvas, inclusive, né? Claro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Lembra Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10, onde aparecem os querubins, com esse rosto de homem, de águia voando, de boi e sei lá o que mais que eu esqueci, de leão, né? Então aí um ser celestial, a semelhança do querubim, aparece. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, que é o querubim, descrito lá em Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. Entenda esse de dia e de noite, irmãos, como uma linguagem para comunicar para a gente, porque no céu não há essa possibilidade de dia e noite. O próprio Apocalipse vai falar isso no final lá, né? Não existe lá nem dia nem noite,
não tem necessidade de sol, porque o Cordeiro de Deus é a lâmpada que ilumina tudo lá, mas só para que a gente entenda que é ininterrupto. O que João viu lá então no capítulo 4 foi uma adoração ininterrupta diante de Deus, a semelhança de nós que ficaremos passando a eternidade. Eles estão pensando assim, não, as coisas chatas, ficar levantando a mão lá, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Não, a gente percebe que não é nada enfadonho, tá certo? Rotineiro. E a adoração a Deus, na verdade, é um estilo de vida, não é um ato. Outra coisa errada que nós entendemos aqui, e aqui deveria ser um ensaio, irmãos, e a proposta para que a gente vivesse lá. O Evangelho começa, o Evangelho do Reino. As pessoas acham ou passam isso da gente como se fosse o tempo todo, como se estivesse no culto, né? Aí aqui no culto o povo já acha enfadonho, né? 2 horas. É porque não se entende o que é adoração na Bíblia. Adoração na Bíblia não é ato de louvor apenas. E o que é o ato de louvor? É música, é elogiar Deus. Louvor é direcionado só à música, é outro erro. O louvor não é só música, é também música. E é uma forma de adoração. Então há uma forma de adoração que é através do louvor, que se dá por músicas, por cânticos e por elogios a Deus. Glória a Deus, aleluia, isso é bom, benigno e etc, é lindo, é cheiroso, é um monte de coisa que o povo fala, né? Mas a adoração é uma forma de viver. Adoração se dá da boca para dentro, louvor se dá da boca para fora, não no sentido pejorativo, tá? Mas assim, é aquilo que a gente expressa vocalicamente, isso é louvor, tudo. E adoração é o que eu sou, da boca para dentro, ou seja, internamente, uma forma de viver. Então eu adoro a Deus vivendo de uma maneira adequada, né? Então, eles não descansavam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças, e ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, e os 24 anciãos, que representam então a totalidade dos salvos, né, em toda a história humana, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. João, então, ele contempla Deus sendo adorado pela totalidade daqueles que foram resgatados, mas eles adoram pelo fato de reconhecer que Deus é Criador. Então Deus é adorado pela sua criação, inclusive pelos seres humanos, porque aqui nós vemos, irmãos, um negócio muito interessante, que adoram a Deus tudo, toda a criação adora a Deus, animais adoram a Deus, as estrelas adoram a Deus, a fauna, a flora adora a Deus, toda a criação adora a Deus. Isso está no Salmo, me ajuda aí, Antônio, tu que és salmista, 137, 138, vamos ver, irmão, não, é 147, né? Bora lá no Salmo, os últimos salmos lá, 140 e alguma coisa, agora é 47, 48, 49, não lembro, mas eu acho aqui, tá? Então Salmos, se eu achar pelo menos o livro de Salmos já ajuda, né? 140, exatamente, Annalise, 148. Olha só, coisa interessante, irmão, são 14 versículos, eu não vou ler, depois vocês lêem em casa, tá? Mas aqui diz no verso 2 que os anjos louvam a Deus, o verso 3 que as estrelas louvam a Deus, ou seja, a totalidade dos astros, né? Cosmo, meteoro, sol, planetas, toda a galáxia adora a Deus. Verso 8 aqui, verso 9, está dizendo que as árvores, ou seja, a flora, né? Toda a criação. O verso 10, as feras do campo, os répteis, ou seja, a fauna, os animais adoram a Deus. O Salmo 48 diz que todos louvam a Deus, tudo louva a Deus, a criação louva a Deus. Aliás, tem até um animalzinho que diz que o nome dele é louva a Deus. E não tem. A questão é, amados, a gente percebe que na visão que Deus mostra para João no capítulo 4, Deus, ele é adorado pelo fato de ser criador. É o último verso que nós lemos, o 11. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Professor,
dúvida. Os 12 apóstolos. Tá sendo tão engraçado, desculpe, Ângela, que eu estou vendo a Cássia aqui, só o seu chapeuzinho. Isso. Professor, é assim, os 12 apóstolos, entra Matias, que foi trocado por Judas, né? Ou Paulo? Porque Paulo é referência de apóstolo, né? Posso tomar água aqui? Porque, tipo assim, ó, de todos os homens relatados na Bíblia, cada um tem a sua história, né? Mas esse ficou meio um anonimato, né? Matias? Né? Eu vou te dar então aqui uma resposta que é o entendimento de alguns. Que, na verdade, quem escolheu lá no capítulo de número 1, foram os discípulos, mas eles querendo preservar essa questão do Antigo Testamento, de que tinha que haver 12 lá e tal, e que tinha que entrar e que foi, na verdade, uma decisão humana. Eu estou falando do entendimento de alguns, tá? Uma decisão humana, porque não foi gerada pelo Espírito Santo. Eles foram precipitados e querendo colocar alguém e que a igreja fosse nos moldes do Antigo Testamento, que tinha que ter e tal, aquele formato. Tanto é que depois veio Paulo no capítulo de número 9 e Deus disse: esse para mim é o vaso escolhido, né? E Paulo de fato é um apóstolo, não só pelo fato de Matias, ele daquele momento em diante não aparecer mais, mas também teve outros que não apareceu mais também, então talvez não seja esse o critério que a gente use, mas Matias parece que não. Primeiro, outra observação, ali tinham 2 para ser escolhidos, 2. O que eles lançaram? Sorte, método do Antigo Testamento. E eles não eram mais direcionados por essas coisas, e sim pelo Espírito Santo, não é? Então olha só, e tinha 2 candidatos. Alguém diz que Deus não tem 2 candidatos para uma mesma vaga. Isso é questão humana. Toda vez que há 2 pessoas para disputar a presidência de algum ministério, de alguma convenção, isso é questão humana. Deus não tem nada a ver com isso, tá certo? Então assim, é bem provável que Paulo sim faça parte dos 12 e não Matias. A gente volta a ver. Vota, então é a chapa de Paulo, deve ser a chapa 12, né? Chapa 12, chapa de Paulo, tá bom? Então, isso, depois vocês colocam no perfil lá, hashtag somos todos o apóstolo Paulo, tudo junto. Então, tá bom? Você tá falando o que mesmo? Você estava falando sobre o Salmo 48. Toda adoração adora a Deus, né? Toda a criação adora a Deus. Então, ele, aqui João, ele vê toda essa adoração na eternidade e toda a criação adorando a Deus. Esse é o motivo, talvez único não, mas talvez suficiente para que nós, cristãos, adorássemos a Deus por esse entendimento. O que deve mover nós, irmãos, para adorarmos a Deus é o fruto do nosso entendimento e não das nossas emoções. Fala, André, mas não fica mecânico? Fica um negócio assim, eu não sinto nada? Não, irmãos, calma aí. As emoções, os sentimentos, ele deve ter espaço na nossa vida, o Evangelho dá espaço para isso, mas essas coisas não devem ser o determinante para a gente adorar a Deus. A adoração a Deus é fruto de um entendimento, porque não é isso que é interessante, porque assim, se eu tenho que sentir, então eu só adoro se eu sentir, e a adoração seria então essa manifestação externa de gestos e coisa e tal. Mas quando a gente entende que a adoração é estilo de vida, então nós deveríamos viver uma vida de adoração a Deus, no caráter, no comportamento, no estilo de vida mesmo, pelo fato de entendermos que Ele é Criador. Se Ele é Criador, Ele é digno de ser adorado. Simples, não é, irmão? Simples, bíblico, mas parece que insuficiente para mover os cristãos a adorarem a Deus. Capítulo 5, então Deus é mostrado aqui como sendo adorado pelo fato de ser Criador. Capítulo 5 continua a visão: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Já aparece 7 de novo aqui. E aí nós vamos ver o que é selos, trombetas e taças, tá bom? São 3 coisas quase que iguais, mas tem aspectos diferentes. Quem estava sentado no trono? No capítulo 4, Deus, não é? O livro estava na mão dele, selado com 7 selos. O que é esse livro selado com esses 7 selos? O selo era um lacre, certo? Entenda selo como um lacre de cera, tal, né? Aquele pergaminho antigo. E aí esses selos representam o anúncio
do desenrolar da história humana. Então estava na destra de Deus, do Pai. Olha só. Então a onisciência, a onividência, o poder do final da história humana está na mão de Deus, irmãos. Quem governa este mundo é Deus. Ele é soberano. Esse mundo não está assim, a Deus dará, eu ia falar, mas não é essa palavra. Esse mundo não está assim desgovernado, não é um barco à deriva. Esse mundo não são os políticos que determina tudo isso. Amados, essas pessoas, elas como ribeiro na mão de água, como ribeiro de águas na mão do Senhor, são esses líderes, esses reis. A tudo quanto Deus quer, Deus inclina. Isso é o Provérbios capítulo 21, verso 1, se não me falha a memória. Vocês podem me ajudar na referência? Assim como ribeiros na mão do Senhor, assim como ribeiros de água na mão do Senhor, assim é o coração dos reis. A tudo quanto Ele quer, o inclina. Quer dizer que Deus de fato é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus está governando a história a fim de que no final o nome do seu Filho seja glorificado, a sua igreja chegue triunfante e Ele de fato vai recompensar o justo e o injusto merecidamente. Deus fará justiça, tá certo? A gente não tem que se preocupar com a história, com a igreja, nem com a nossa vida. Está nas mãos de Deus. A história, tudo vai acabar do jeito que Deus disse que iria acabar. O nome do seu Filho glorificado, o mal sendo punido, o malvado sendo punido, o justo sendo recompensado, o fiel sendo guardado, inclusive da hora da tribulação, né? Então está tudo certo, tudo garantido. Há uma segurança enorme. O livro de Apocalipse traz essa mensagem de esperança para o cristão. Naquele tempo, talvez tinha muito mais impacto sobre a vida desses irmãos, porque eles viviam numa perseguição diante da morte. O livro de Apocalipse talvez não faça muito sentido para nós hoje, com essa mensagem de esperança, porque a gente vive talvez nessa vida, sabe, malemar, uma vida assim morna, uma vida tranquila, num país onde tem liberdade religiosa, onde a gente muitas vezes vai tudo bem, muito bem, graças a Deus, né? Não é que eu estou reclamando disso não, né? Ou Senhor, então manda prova sobre a vida, André. Não, calma aí, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqui os irmãos viviam numa angústia. Imagine só um império perseguindo eles, mas há uma mensagem de esperança. Calma, quem manda não é Nero, quem manda não é o imperador, quem manda não são os políticos, não são os exércitos. Quem está governando a história é Deus. Olha só que tranquilidade que João teve. Pegaram João e jogaram num tacho de óleo quente fervendo, jogaram ele lá para matá-lo. Ele simplesmente sai sem cheiro nenhum de óleo. Isso acho que foi mais ungido, né? A semelhança dos amigos lá de Daniel, que foram jogados na fornalha. Então não acontece nada. Aí é jogado nessa ilha, prisão de Patmos. E aí Deus mostra, eu cuido da tua vida, eu sou o Senhor da história, eu sou o Senhor da minha igreja. Ele já mostra isso já no primeiro capítulo. Oi? É porque também havia um propósito na vida de João. Isso. Porque os outros discípulos morreram, né? De forma terrível, né? Martirizados, todos eles. Sim. Todos eles morreram. Exato. Mas até os que morreram tão tranquilos, tão em paz. Pedrão, que era foito, Pedro, que era vexado, pensa num homem agoniado, cabra do norte, assim, agoniado, aperreado, pensa. E aí, irmãos, depois que desceu o Espírito Santo sobre a vida de Pedro, o cara ficou manso, tranquilo, virou um discípulo de Jesus genuíno, né? Manso igual o seu Senhor Jesus. Olha só, aí mataram o Tiago, a espada, atravessaram o Tiago na espada. Disse assim: o próximo é você, Pedro, amanhã. O que Pedro vai fazer, irmão? É dormir. Dá para imaginar um negócio desse? Vai lá dormir de boa. Está dormindo lá. Se o anjo não vem e fica batendo assim na costela dele, é exatamente aqui, assim, na ilharga, né? O anjo, imagina o anjo, corta Pedro, corta, e Pedro lá roncando, um sono profundo. Aí diz: não, ele foi de fato, estava tranquilo. Quem é que vai ter amanhã você vai morrer? E a prova é que mataram seu irmão hoje, e amanhã você vai morrer e vai dormir de boa, tranquilo. Quem é que vai? A gente vai passar a madrugada em oração: Senhor, me livra, Pai. Mas houve antes uma promessa de Jesus sobre a vida dele. Sim. Que Jesus falou assim que ele ficaria velho, as pessoas pegariam ele
velhice dele. Então existia essa promessa. Sim. Mas João também, né? Não, Morreria de morte matada. Sim, de morte morrida, né? Mas a questão é a tranquilidade, a esperança que o Evangelho traz, que o livro de Apocalipse traz, é uma segurança que nos deve trazer uma serenidade na vida. Sim, a palavra é essa, esperança inclusive, paz e esperança, tranquilidade. O povo que entende a mensagem do Evangelho, contida inclusive também no Apocalipse, é a pessoa que vive mais tranquila na vida, mais em paz na vida, nada a perturba, a angustia, não tem a incerteza do amanhã. Nós temos a plena convicção de que está tudo já certo, está tudo resolvido. A história, ela só precisa do tempo para se cumprir, mas a história já está determinada por Deus, decretada por Deus. Vai ser isso aqui que está mostrando o Apocalipse, exatamente, irmãos. Ou seja, Deus triunfando sobre tudo e sobre todos, a igreja triunfante. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que diz Romanos 8:38, né? E 8:33, eu acho, 34, um negócio assim, vai dizer o seguinte: estou certo que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então olha que coisa interessante, a mensagem do Apocalipse para o cristão deve ser de esperança, de ânimo, jamais deve causar medo, insegurança, incerteza ou gerar qualquer outro sentimento que não seja paz e esperança, tá certo? Então aqui sim está aí talvez a mensagem de segurança. Eu não vou conseguir continuar, eu retorno na próxima aula no capítulo 5, verso 1. Então eu vou comentar com vocês o capítulo 5 todo, o capítulo 6 todo. Mas o capítulo 6 eu vou comentar com vocês junto com Daniel capítulo 9 e Mateus capítulo de número 24. Ou seja, o que eu quero que vocês façam essa semana, amados, preste atenção, anote aí, tarefa para casa. Tarefa para casa, varão, anota aí. É para ler, só leitura bíblica, então é muito facinho, né? Vocês vão ler o capítulo 9 inteiro de Daniel, vocês vão ler o capítulo de número 24 de Mateus, vocês vão ler o capítulo 5 e 6 de Apocalipse. Amados, leiam, por favor, tá bom? Sim, falo, varão. Daniel capítulo 9, Mateus 24 e Apocalipse 5 e 6. Tudo bem, amados? Leiam, mas é assim, leiam. Eu quase falo, vocês são obrigados a ler. Não, ninguém é obrigado a nada. Se não quiser nem vir mais, não venham. Nem dê satisfação para mim. Igual alguns fazem, deixe na mão, não fale. Vai chorar agora, pronto, depressivo. Por quê?